500 anos-luz de distância. Um planeta como a Terra orbita uma estrela semelhante ao nosso Sol. Esse mundo distante poderia abrigar a vida em sua superfície? Uma das grandes questões da humanidade é: será que estamos sós no universo? Perto da Terra, já descobrimos luas com cavernas de gelo e oceanos ocultos. Que segredos eles escondem? Ideias que eram ficção científica 1 ano atrás são uma realidade agora. Para desvendar os mistérios desses mundos alienígenas, vamos desvendá-los até seu núcleo. Mergulhar em seus oceanos ocultos e revelar sua crosta. Para revelar os segredos dos lugares mais estranhos do universo. Mistérios do Universo. Mundos estranhos. Hoje, em todo o planeta, a busca por mundos alienígenas é intensa. Telescópios potentes observam o céu. Sondas exploram luas exóticas e planetas. Enquanto cientistas estudam os ambientes mais extremos da Terra. Toda a nossa evolução foi para saber o que havia na outra colina, o que havia no oceano ou fora do planeta. E quando os cientistas descobrem ambientes estranhos no espaço profundo, eles também repensam os mistérios do nosso planeta. E o que podemos perceber é que qualquer nicho da Terra onde a vida poderia existir está lá. Agora, a pergunta é: a Terra é o único lugar do universo onde existe vida? Na busca por mundos alienígenas, os cientistas enfrentam o desconhecido. Eles exploram as profundezas do nosso sistema solar, onde luas congeladas lançam gelo no espaço. E abrigam oceanos subterrâneos. Sondas espaciais penetram em nuvens densas envolvendo mundos estranhos para revelar paisagens geladas e inóspitas e lagos de metano líquido. Os astrônomos procuram planetas como a Terra nos confins da Via Láctea. E tentam ouvir mensagens de civilizações extraterrestres que ecoam pelo cosmos. A galáxia é imensa. Ela reduz a nossa capacidade de mensuração a pó. Para encontrar mundos alienígenas, não é preciso procurar muito longe. Há um candidato promissor bem no meio do nosso sistema solar. Um mundo estranho e gelado, oculto entre os anéis externos de Saturno. Encélado, uma pequena lua congelada do tamanho da Dakota do Norte. Sua superfície de gelo reflete a luz solar como um espelho. O gelo se estende a mais de 100 quilômetros de profundidade. E chega até o núcleo rochoso da Lua. A vida poderia existir na escuridão desse estranho astro, muito além do alcance do Sol? Os cientistas exploram lugares extremos na Terra para tentar solucionar esse mistério. Encélado tem um sósia na Terra. A reserva natural Dom Edwards, um pântano salgado e árido. Sua camada de sal de 5 centímetros bloqueia totalmente o Sol, mantendo o solo em eterna escuridão. Na maioria dos outros astros em que estamos interessados no sistema solar, a maior chance de encontrar vida está no subsolo.
O cientista da NASA, Chris McKay, procura formas de vida que vivem no escuro. Metanógenos, minúsculos micróbios que vivem no subsolo. Estão entre as primeiras formas de vida a surgir na Terra, cerca de 3 bilhões e meio de anos atrás. Exemplares perfeitos de como a vida se adapta e evolui. Na Terra, qualquer lugar que tenha metanógenos, eu quero ver. Eles não gostam de oxigênio. Eles comem hidrogênio e não precisam da luz solar para nada. Eles vivem nas profundezas do subsolo. Eles são meus candidatos favoritos a microastronautas de outro mundo. Chris procura amostras de metanógenos sob a crosta de sal. O sal proporciona proteção e também uma barreira. Aqui, em cima, é só o sal, a camada branca. A camada verde são micro-organismos que usam a luz solar, fotossintéticos. E a camada rosa são organismos que gostam muito de sal. E abaixo dela vem uma camada preta. Nela existem organismos que produzem metano. Os metanógenos proliferam nessa lama negra. 1 milhão deles cabem na cabeça de um alfinete. Esse seria um modelo miniatura de um mundo enorme, Encélado. E ao entender isso em detalhes, criamos critérios que podemos generalizar. E quanto mais cientistas estudam Encélado, mais estranho esse astro se torna. Com uma temperatura superficial de 185 graus negativos, toda a água daqui deveria estar congelada. Mas as chamadas listras de tigre do Polo Sul abrem um portal para um incrível mundo aquático. Esses imensos sulcos na superfície do gelo levam a um enorme oceano de água salgada, escondido no subsolo. Carregado de hidrogênio, é o alimento perfeito para os metanógenos. Eles poderiam se proliferar nesse líquido salgado. À medida que Encélado orbita Saturno, a enorme gravidade do planeta despedaça os cânions de gelo. A água do oceano escapa e irrompe pelas listras de tigre em enormes colunas geladas. Em março de 2012, os cientistas manobraram o satélite Cassini através das colunas de Encélado. Os instrumentos do satélite detectaram traços de moléculas simples baseadas em carbono, que são os elementos básicos da vida. Chris McKay agora planeja uma missão para trazer uma amostra dessa água para a Terra. Ele espera que esteja repleta de metanógenos. Acho que a coisa mais emocionante de Encélado é que esse material é ejetado para o espaço. Não é preciso perfurar, nem cavar e nem procurar. A gente só passa por lá e recolhe um pouco e traz para a Terra. É maravilhoso, é como se houvesse uma placa grande. Amostras grátis, pegue uma. Essas erupções geladas lançam fragmentos desse mundo distante na órbita de seu planeta-mãe, Saturno. A água que jorra das listras de tigre congela instantaneamente e se projeta centenas de quilômetros de altitude sobre Encélado. Algumas das partículas de gelo escapam da baixa gravidade da Lua e se afastam, formando o anel externo de Saturno. Se existe vida em Encélado, ela poderia escapar e da Saturno se espalhar pela galáxia? À medida que os cientistas aprofundam a observação do espaço, as possibilidades de novos mundos continuam crescendo. Quando observamos o universo, reconhecemos que são as mesmas leis da física, é a mesma química e a composição também é a mesma em todo lugar. Então é grande a chance de haver vida em todo o universo. Mas cada ambiente extraterrestre que encontramos tem novos mistérios. Uma caverna de gelo, escondida no interior de uma lua, também poderia abrigar uma nova forma de vida? Em todo o planeta, cientistas observam o céu noturno em busca de mundos alienígenas.
Eles procuram indícios de um precioso líquido que transforma rochas estéreis em ecossistemas férteis. Água. A vida na Terra é muito variada. Nem todas as formas de vida precisam de oxigênio, nem todas as formas de vida precisam de luz solar. Mas parece que todas as formas de vida da Terra precisam de água líquida. A água está por toda parte no nosso sistema solar. Mas ela é mais comum em cometas e luas cobertos de gelo. Esses astros congelados enfrentam invernos eternos, com temperaturas 10 vezes mais frias que a do inverno no Polo Norte. Mas a vida ainda pode se esconder entre esses cristais de gelo. Só porque um planeta é muito diferente da Terra, seja ele mais quente ou bem mais frio, isso não garante que não há vida lá. Para falar a verdade, se você pensar no nosso planeta, a evolução achou um tipo de nicho para a vida existir. A vida na Terra achou uma forma de superar o frio intenso. Nas montanhas North Cascade, em Washington, a neve e o gelo cobrem o solo o ano todo. Este é o meu quintal. E o que temos aqui nas montanhas North Cascade é um sulco neve bem fundo. Eu saio com o Harvey sempre que eu posso, ele adora a neve. A professora Robin Codner procura formas de vida que desafiam as probabilidades num mundo congelado. Como a vida na Terra é fruto de alguns bilhões de anos de evolução, é impossível saber exatamente como seriam as formas de vida em outros lugares do sistema solar e além dele. Então, nós só podemos ir para lugares na Terra com condições semelhantes e ver como são os seres vivos lá. Robin procura formas de vida que poderiam existir nas luas congeladas do nosso sistema solar. Europa é uma das 67 luas que orbitam Júpiter. As temperaturas na superfície podem cair a 220 graus negativos. O solo é coberto por gelo duro como rocha. Mas os estranhos sulcos que marcam o solo são indícios de atividade nas profundezas. Logo abaixo da dura crosta externa, uma camada de gelo mais fino se mantém em fluxo constante. Correntes lamacentas deslocam minerais geradores de vida por toda a Lua. Eles criam um ambiente fértil onde a vida pode surgir. No Monte Baker, Robin encontra uma forma de vida que também poderia existir em Europa. Eu tô vendo alguma coisa aqui. Ai, nossa! Neve rosa quer dizer que tem algas de neve vivendo aqui. A alga de Robin se chama Chlamydomonas nivalis, mais conhecida como neve de melancia. Diferentemente das plantas, que precisam de terra para viver, as algas se proliferam em cristais de água congelada. Elas produzem um filtro solar que as protege da luz solar intensa. É um pouco mais rosa logo abaixo da superfície. Ah, olha, isso é bom. Quanto mais eu cavo, mais rosa fica. Então as condições das algas são ainda melhores no subsolo. As algas do Monte Baker podem sobreviver a temperaturas de 25 graus negativos. A superfície de Europa é 20 vezes mais fria o ano todo. Mas a mais de 3 quilômetros da superfície, uma caverna gelada abriga um bolsão de água maior que os grandes lagos. Na água, o sal age como um anticongelante. A 32 quilômetros da superfície, a paisagem muda novamente. O gelo se abre e revela um oceano oculto. Ele contém 2 vezes mais água que todos os oceanos da Terra e é 10 vezes mais profundo. Que tipo de vida pode existir aqui? Colher amostras aqui vai nos ajudar a entender por que elas proliferam aqui.
Isso nos dá algumas referências para o que devemos procurar fora deste planeta. As algas do Monte Baker se adaptaram para sobreviver em um mundo congelado. Se essas algas são encontradas em ambientes com água quente, em fontes hidrotermais profundas, em ambientes com neve e em desertos na Antártida, então elas são bem adaptáveis. Ai, algas de neve, eu amo vocês. As algas de Robin são especialistas em sobrevivência na Terra. Em seu laboratório, Robin analisa as amostras de neve em um microscópio. Essa amostra está cheia de vida. Ela procura evidências de como as algas evoluíram, se adaptaram e se proliferaram naquele ambiente gelado. Ela mostra os tipos de adaptações que a vida na Terra criou para suportar ambientes extremos. Está vendo esses pontos meio avermelhados na tela? As algas revelam que têm paredes celulares grandes e densas. Essa parede celular densa ajuda as células das algas a resistir a temperaturas muito baixas. A vida na Terra se diversifica para preencher qualquer espaço ecológico que estiver disponível. E se houver vida no Oceano de Europa, não esperamos encontrar só uma espécie. Esperamos encontrar uma comunidade bastante diversa. A vida na Terra evoluiu perto da água. E se uma espécie enfrenta uma condição na Terra, essa espécie encontra uma forma de sobreviver. Mas isso não quer dizer que as regras sejam as mesmas em outros lugares. Por isso é tão emocionante procurar vida fora da Terra. Agora, os cientistas encontraram outro planeta onde esse tipo de alga pode sobreviver. Um vizinho próximo da Terra, a 16 anos-luz de distância. O GJ832c pode ser um planeta parecido com a Terra, onde as condições estão sempre mudando. Sua órbita é tão curta que ele leva apenas 36 dias para percorrê-la. A vida alienígena precisa se adaptar rapidamente, já que o inverno envolve todo o planeta uma vez por mês. Quanto mais procuramos, mais encontramos mundos estranhos e bizarros. Uma lua na órbita de Saturno se esconde sob uma densa atmosfera laranja. Sua superfície não é visível. Mas uma missão recente enviou uma sonda até a superfície da Lua. Nós vimos pela primeira vez a superfície de Titã e foi um choque. Que visão impressionante. Oculto sob uma atmosfera densa, existe um mundo diferente de qualquer outro do sistema solar. Esta esfera laranja é o astro mais estranho que temos no nosso sistema solar. Titã, a maior lua de Saturno. Maior que Mercúrio, ela não se parece em nada com o nosso planeta, vista do espaço. Mas de perto, Titã é estranhamente semelhante à Terra. A atmosfera de lá é quase toda de nitrogênio, o que é uma semelhança estranha. É como se Titã fosse o nosso planeta gêmeo. Em 2005, os cientistas pousaram a sonda Huygens na superfície da Lua. As imagens transmitidas mostraram características geológicas totalmente inesperadas. A sonda revelou um segredo oculto pela densa atmosfera laranja de Titã. Algo extremamente raro no nosso sistema solar, uma rede de lagos na superfície. Mas o que permanece líquido a 180 graus negativos? Um mar de metano líquido. O metano ocupa o lugar da água aqui na Terra. Ele evapora e sobe para a atmosfera de Titã, se precipita em outros lugares onde forma córregos e rios que alimentam os lagos e o ciclo recomeça de novo. Este é o Lago Powell, em Utah. Penhascos íngremes cercam um vale inundado. A paisagem aqui é semelhante à dos lagos e vales de Titã. Ralph Lawrence desenvolve sondas espaciais para explorar os lagos de Titã.
Esse é um lugar ótimo para fazer os nossos testes, porque a água se ramifica ao longo das margens. É bem parecido com Titã. De todos os astros do Sistema Solar, Titã é o único além da Terra onde uma pessoa desprotegida sobreviveria por mais tempo. Você prenderia a respiração por 1 minuto e depois de um tempo morreria congelado, mas duraria mais do que em outros lugares. Os mares de metano de Titã podem ser a origem da vida neste estranho mundo. Para saber mais sobre eles, precisamos da tecnologia certa. Hoje, Rolf testa uma sonda com sonar. Ela foi projetada para analisar o leito marinho de Titã e gerar um mapa detalhado. A vida como a conhecemos exige água líquida. Em Titã, talvez os processos da vida ocorram em um líquido não aquoso nos mares de metano de Titã. Nós queremos entender a estrutura tridimensional de Titã. E podemos fazer isso com o sonar, assim como na Terra. Isso é um osciloscópio que vai nos mostrar o sinal. E esse garotão aqui é o retransmissor do sonar que vamos enviar a Titã. Rolf aperfeiçoou a tecnologia que vai viajar até Titã. Seus instrumentos precisam ser muito resistentes, pequenos e leves para sobreviver a bordo de uma sonda espacial. Esse sonar emite um pulso sonoro. E pelo tempo que o eco demora para voltar, nós podemos calcular a profundidade do mar. Cientistas espaciais como Rolf estão descobrindo que a geologia de Titã é muito semelhante à da Terra, com uma enorme diferença. A sonda Huygens descobriu que o que parece ser uma paisagem rochosa, na verdade, é totalmente feita de gelo. Em seu interior, os cientistas descobriram as estruturas responsáveis pelas características de Titã. Enormes bolsões de água líquida rica em amônia que estão sob grande pressão. Como o magma da Terra, este líquido supergelado pode abrir fendas na superfície de Titã e formar vulcões enormes, criando rios de lava gelada. Esses vulcões de gelo podem ter ajudado a formar as montanhas, vales e mares de Titã. Titã tem uma topografia incrivelmente complicada. E nós vamos avaliar se a sua formação é igual à da Terra ou não. A próxima sonda de Rolf para Titã vai levar sensores atmosféricos e um espectrômetro de massa, que vão analisar a composição química dos mares de metano. Mas o sonar vai ter que funcionar de forma autônoma para mapear o leito marinho. Bom, ele está funcionando como previsto. O próximo passo vai ser integrar o sensor a uma cápsula flutuante e tentar criar um perfil enquanto ela estiver à deriva. Titã é parecida com a Terra, mas também diferente. Ela tem muito metano e é muito fria. A atmosfera é diferente. Mas achamos que essas condições podem ser ideais para o surgimento da vida. De todos os mundos estranhos que orbitam o nosso Sol, Titã é um dos mais complexos e intrigantes. E um dia, ele pode se tornar o lugar mais habitável do nosso sistema solar. Em 5 bilhões de anos, nossa estrela vai se tornar uma gigante vermelha e incinerar a Terra. Mas Titã terá menos radiação ultravioleta durante a agonia do Sol. A atmosfera densa e nebulosa vai se dispersar e permitir a passagem da luz solar. As temperaturas da superfície vão subir e o gelo vai derreter. Esta lua de Saturno será uma terra primordial durante centenas de milhões de anos. Tempo suficiente para a vida surgir. Nosso sistema solar abriga mundos extraordinários com habitats ocultos. Se essas maravilhas existem tão perto da Terra, que mistérios orbitam as estrelas mais próximas? Eu olho para o céu e não vejo mais pontos de luz como estrelas.
Eu vejo sistemas solares. Pense numa estrela. É bem provável que haja planetas em sua órbita. Um desses mundos distantes e estranhos poderia ser idêntico à Terra? Depois de explorar outros astros próximos da Terra, os cientistas pretendem expandir sua busca para outros lugares da galáxia. Eles procuram mundos invisíveis que orbitam estrelas nos confins da Via Láctea. 5, 4, 3. Em 2009, a NASA lançou o telescópio espacial Kepler, de 600 milhões de dólares, para acelerar as buscas. Antes do Kepler, nós não sabíamos quais eram as estrelas com planetas. O telescópio Kepler tem o maior espelho que já enviamos além da órbita da Terra. Sua missão? Procurar planetas que orbitam estrelas distantes. Nós não sabíamos se havia destroços suficientes de formações estelares para se transformarem em planetas. Até agora, o Kepler descobriu quase 1000 planetas. Agora sabemos que, estatisticamente, muitas ou quase todas as estrelas da nossa galáxia que vemos no céu noturno têm planetas em sua órbita. 21 planetas encontrados pelos cientistas orbitam suas estrelas a uma distância ideal para gerar um clima semelhante ao da Terra e podem ter oceanos cheios de vida. Os astrônomos encontraram um sistema solar que parece ser muito promissor. A Kepler 186 é uma estrela a 500 anos-luz da Terra. Os cientistas observaram 5 planetas em sua órbita. 4 deles são quentes demais para ter água líquida na superfície. O 5º está num lugar perfeito para a vida. Ele pode ser idêntico à Terra. Mas os telescópios espaciais não podem tirar fotos desse planeta. O fulgor de sua estrela é brilhante demais. Pasadena, Califórnia. Uma equipe de engenheiros está projetando uma espaçonave especial para observar esses mundos ocultos. Os cientistas com quem trabalho são como Colombo e eu estou construindo seu navio. Mark Thompson chefia o projeto Starshade da NASA. Lançado no espaço, essa enorme vela se abre como um imenso guarda-chuva e bloqueia a luz da estrela. É como colocar a mão na frente do Sol para poder ver o seu contorno. Todas as descobertas feitas até agora foram medições indiretas. Isso nos permite visualizar os planetas diretamente. Hoje é um grande dia para a equipe de Mark. É a primeira vez que eles testam o protótipo do Starshade. Vamos lá. Para criar a sombra perfeita, o Starshade precisa abrir suas pétalas de metal em um círculo exato. Christine, quer apertar o botão? O motor foi acionado. Quando ele se soltar dos grampos, ele vai balançar um pouco e coisas inesperadas acontecem. O que foi isso? Bom, temos um problema. Ele estava torto. Agora sim. Muito bem. Problema de coordenação da velocidade do motor. Pronto, é isso aí. Deu certo, mas tivemos alguns problemas. Uma vareta quebrou e um dos cabos travou. E é por isso que fazemos esses testes. Nós vamos melhorar esses detalhes para o próximo e começar de novo. Este protótipo é um modelo em escala. O Starshade real vai ser 2 vezes maior. Ele vai voar a 37 mil quilômetros de distância de seu telescópio para bloquear a estrela escolhida. Os planetas que orbitam estrelas finalmente vão se tornar visíveis. O Starshade pode desvendar os mistérios de alguns dos planetas mais estranhos da galáxia, como o Gliese 163c.
Ele orbita uma estrela anã vermelha, fria, o que significa que suas temperaturas podem ser ideais para a vida. Mas a enorme gravidade da estrela impede que o planeta gire, criando efeitos muito estranhos sobre o clima. Transformando um dos lados em um deserto escaldante. Enquanto o outro lado é congelado e vive em uma escuridão eterna. Só uma estreita faixa habitável, atingida por tempestades violentas, resiste entre os dois extremos. A perspectiva de encontrar vida em outro planeta é o que move a equipe do Starshade. Todos os centros de planejamento prevêem um cronograma de 10 anos. O próximo passo é jogar um cobertor gigante nele para deixá-lo opaco, para que a luz da estrela não o atravesse. E temos muito trabalho pela frente até chegar lá. Mas hoje o teste foi um sucesso e estamos mais perto de encontrar vida em outros planetas. Nem todos os novos astros que o Starshade encontrará abrigam vida alienígena. Planetas que são próximos demais de sua estrela se tornam mundos hostis. A 40 anos-luz da Terra, o planeta 55 Cancrier quase toca sua estrela-mãe. O calor irradiado pela estrela eleva as temperaturas do planeta a mais de 1650 graus. Uma camada de grafite recobre toda a superfície. E sob esta camada de rocha, a pressão extrema transformou carbono em diamante. Os cientistas procuram planetas que sejam semelhantes à Terra, com água líquida na superfície. Mas a Terra também esconde um segredo especial em sua atmosfera. Estrelas da Via Láctea fornecem luz e calor e podem sustentar a vida nos planetas em sua órbita. Mas estrelas também são hostis, como o nosso Sol. O Sol é o astro mais violento do nosso sistema solar. O Sol é um gigantesco reator nuclear. Ele expele jatos de radiação na direção da Terra. Um fluxo constante de partículas carregadas chamado vento solar. São partículas de alta energia e quando atingem compostos orgânicos, elas quebram as moléculas, elas podem romper o DNA e causar danos, mutações. O que permite que a vida na Terra resista a esse ataque mortal se esconde a 3.000 quilômetros da superfície. O núcleo da Terra é uma esfera de metal derretido, quase 2 vezes maior do que a Lua. A imensa pressão em seu interior forma um segundo núcleo que é sólido. Quando esses dois gigantes de metal colidem, eles geram um imenso campo magnético que atravessa a crosta e chega até o espaço. Este gigantesco campo de força envolve o nosso planeta e o protege da radiação solar mortal. Sem o campo magnético da Terra, a vida seria impossível. O Laboratório de Ciência Espacial fica aqui, no topo de uma colina, sobre a Baía de São Francisco. Brian Walsh usa uma rede de 5 satélites chamada THEMIS para investigar o campo magnético da Terra. Nós estamos observando alguns períodos de tempo com a espaçonave THEMIS, mas temos uma janela muito pequena. A cada órbita, nós conseguimos nos comunicar com a espaçonave. Os satélites da THEMIS se deslocam pela camada superior da atmosfera. Eles orbitam a Terra a cada 23 horas. Eles têm 4 antenas de 25 metros de comprimento que permitem que a equipe de Brian meça como o campo magnético da Terra reage às explosões solares.
A duração típica de uma dessas janelas de comunicação é de cerca de 50 minutos. Nós vamos nos comunicar com esse disco aqui. A equipe precisa baixar os dados do satélite e checar se está funcionando. Neste momento, estamos entrando na janela de comunicação com a espaçonave Themis. Estamos relativamente perto de sobrevoar a estação em solo de Becker. E essa linha vermelha no mapa é a área onde podemos nos comunicar com a espaçonave. Vamos baixar todos os dados. Perfeito. Ótimo. Para que a vida prospere num planeta distante, ela precisa da proteção de sua estrela. A mesma proteção que temos aqui na Terra. Há décadas nós pensamos que elas são como o saco de pancadas do Sol, porque quando uma explosão acontece na superfície solar, todo esse material é lançado no sistema solar e além dele e atinge a Terra em seu campo magnético. E isso é preocupante, porque estamos à mercê do Sol. Mas há pouco tempo nós fizemos medições muito interessantes com a espaçonave Themis, e elas mostram que a Terra tem uma proteção própria. A Terra não fica parada, esperando levar um soco do Sol. Ela tem uma arma preventiva. Quando a luz ultravioleta atinge a atmosfera, ela cria uma fina camada de gás carregado. O campo magnético da Terra a comprime na forma de um enorme anel que envolve o planeta. Quando o Sol produz uma tempestade solar, as partículas altamente carregadas do anel começam a se deslocar. Elas se unem num imenso feixe que avança para o espaço e se choca com a explosão solar, desacelerando a radiação. Aí nós podemos revidar. É bem emocionante. A vida, como conhecemos, não poderia sobreviver sem a proteção do campo magnético contra a radiação. Os cientistas acreditam que Marte já teve um campo magnético que protegia a vida. Mas 4 bilhões de anos atrás, ele desapareceu. Marte pode ter sido como a Terra, antes mesmo da Terra ser assim. Mas, infelizmente, sua atmosfera foi consumida pelo vento solar. Uma mudança climática, uma escala catastrófica global. Acho que nenhuma forma de vida sobreviveria a um evento como esse. O Sol também ataca outros astros do sistema solar. Mas luas pequenas como Europa raramente produzem um campo magnético. Como a vida poderia existir lá? Europa depende de algo maior para se proteger. Seu planeta-mãe, Júpiter, tem um enorme campo magnético que se estende por quase 5 milhões de quilômetros no espaço. Sua força chega até a Europa e ajuda a criar um pequeno campo magnético ao redor da Lua. A Terra possui os principais ingredientes para abrigar a vida: um campo magnético, água líquida e uma atmosfera respirável. Mas essa combinação mágica existiria em outro planeta da nossa galáxia? A vida inteligente poderia ter evoluído ali? Nós estamos começando a descobrir não só se há vida fora da Terra, mas se existem outras civilizações e onde procurar por elas. Se essas civilizações existem, como vamos saber? No passado, quando nós olhávamos para o céu noturno, ninguém sabia se havia outros planetas orbitando essas estrelas. Agora sabemos que muitas delas têm vários planetas. São sistemas solares como o nosso. É grande a chance de existir vida em todo o universo. Quais são as chances de existir vida fora da Terra? Os berçários estelares da nossa galáxia geram novas estrelas e planetas o tempo todo. Nossa galáxia contém até 400 bilhões de estrelas com um número desconhecido de planetas. E existem 100 bilhões de galáxias no universo. Com uma quantidade quase incalculável de astros,
as probabilidades sugerem que há vida fora da Terra. E ela pode ser inteligente. Deve haver muitas variações diferentes. Eu acho que a realidade deve ser bem mais fantástica do que imaginamos. Uma civilização inteligente poderia até enviar um sinal para a Terra. Este é o Instituto SETI. Ele tem uma rede de telescópios enormes que captam sinais de rádio de outros planetas. O SETI é uma sigla que significa Busca por Inteligência Extraterrestre. Nós procuramos formas de vida que sejam inteligentes como os humanos. Seth Shostak é o homem encarregado dessa missão. Sabe, quando eu era criança, eu adorava filmes com alienígenas. É o mesmo tipo de interesse nos dinossauros. Uma rede de 42 discos pequenos trabalha em conjunto para investigar o céu. Para onde quer que a gente os aponte, temos que checar alguns bilhões de canais. Porque, afinal, o ET nunca mandou um e-mail dizendo: ei, essa é a frequência que vocês devem ouvir. Apesar do fato dessas antenas terem 6 metros por 20, elas são incrivelmente sensíveis. Se houver um sinal falhando em algum lugar da Terra de 1/1000º de 1 watt ou 1/1000º de 1 watt, essas antenas conseguem captar. Elas são como um controle remoto para a porta do carro em Marte. Se essa galáxia não for adequada para as exigências da vida, existem mais 100 bilhões de galáxias e elas têm um número semelhante de planetas. Então, existe um número literalmente incontável de planetas onde a vida pode ter surgido. Apesar de mais de 50 anos de silêncio, Seth ainda acredita que um dia eles farão contato. Se captarmos um sinal, deve ser a história científica mais interessante de todos os tempos. A descoberta da vida fora do sistema solar vai acabar com a nossa solidão cósmica. Aquela sensação que temos quando olhamos para o céu e nos sentimos muito pequenos. Saber que existem outros seres vivos na galáxia vai ter um grande impacto em como eu vejo a mim mesma e o meu relacionamento com outros humanos nesse planeta. Uma das coisas sobre as quais temos que refletir é como nos conectamos com a Terra. A nossa química e a nossa biologia são compatíveis com esse lugar. Se formos a outro planeta, talvez possamos até comer as plantas. Então é preciso entender o quanto somos criaturas terrenas e usar isso para sermos humildes quando encontrarmos e interagirmos com seres extraterrestres. Vai ser uma revolução no pensamento dos humanos que vão viver nessa época. Mas essa geração de pessoas vai ser rapidamente substituída por uma outra geração para quem a vida alienígena será uma coisa normal. Nossa busca por outros mundos nos levou para as fronteiras do universo observável. Vamos encontrar novos planetas semelhantes à Terra em toda a galáxia. E explorar estranhas luas no nosso sistema solar. Se houver formas de vida alienígena lá fora, encontrá-las é só uma questão de tempo. A menos que elas nos encontrem antes.